Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 9 de março. Entre a dor e a felicidade. A parteira lhe disse: não tenha medo, pois você terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benaunim. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim, morreu Raquel. Livro de 1 Gênesis, capítulo 35, versículos 17 a 19. Você já passou pela experiência de tudo estar dando certo, estar no melhor momento e de repente tudo mudar? Sabe quando existem inúmeros motivos para se alegrar, mas uma notícia ofusca todos eles, a ponto de você ficar entre dois extremos, a felicidade e a tristeza? Essa era a situação vivenciada por Jacó. A esposa que ele tanto amava, Raquel, estava perdendo a vida e, no mesmo momento, dando à luz um novo filho. Vida e morte estavam diante de seus olhos. E Jacó precisava reagir diante de uma situação tão grave e difícil. A resposta de Jacó foi pegar o diagnóstico ruim e responder com otimismo. A criança que se chamaria Benaunim, que significa filho da dor, foi chamada por ele de Benjamim, filho da alegria. Não podemos impedir que coisas ruins aconteçam, todavia podemos escolher a forma como agiremos diante dessas situações. Não podemos fazer com que a nossa dor recaia sobre as outras pessoas, que é o que aconteceria se Jacó tivesse permitido que seu filho se chamasse Benaunim. A criança, infelizmente, carregaria consigo a dor da morte da mãe, sentindo-se culpada pelo resto da vida. Compreenda que está em suas mãos o poder de escolher como reagir ao que a vida lhe apresenta. Não é uma tarefa simples, pois diante das adversidades da vida, é muito comum olharmos apenas para o que há de ruim, para a frustração da perda e o medo da derrota. Compreenda que, com fé na presença de Deus Pai sempre ao seu lado, você terá força e serenidade para transformar toda a tristeza em alegria. Frase do dia: suas escolhas poderão tirar ou manter você na promessa. Leitura bíblica, livro de Marcos capítulo 11. Palavra-chave: ressignificar. Marcos capítulo 11. E, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós. E, logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, e trazei-mo. E, se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis, soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E, chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar. Pois eles o temiam,
porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E, sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, e, andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos, se aproximaram dele. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus, respondendo, disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos, do céu, ele nos dirá: Então por que o não crestes? Se, porém, dissermos, dos homens, tememos o povo. Porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E, respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!